Hoje é sábado, 27 de julho, e na teoria começa o segundo turno do Brasileirão 2024. Eu sou Samuel Geiger, criei esse canal para falar de futebol e quero agradecer aos novos inscritos que chegaram. Para você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, opiniões, sugestões, sempre bem-vindo. Rumo aos 400 inscritos. Valeu, pessoal! Pois bem, vamos lá. Eu estou querendo falar nesse vídeo um pouco sobre o nosso Campeonato Brasileiro. Hoje, na teoria, começa o retorno. Na teoria, porque a gente sabe que a maioria dos clubes tem pelo menos 1 ou 2 jogos atrasados, devido à tragédia do Rio Grande do Sul, data FIFA, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, uma série de questões aí que o nosso maravilhoso calendário de futebol, ele nos oferece. Dito isso, eu queria pontuar algumas coisas que me parecem bem desenhadas no Campeonato Brasileiro até aqui. Não sou dono da verdade, não sou dono da razão, é apenas uma simples opinião. Na parte de cima da tabela, eu às vezes vou olhar para o monitor que está do meu lado aqui para poder a gente trocar uma ideia. Na parte de cima da tabela me parece, está bem desenhado, que Botafogo, Flamengo e Palmeiras devem brigar por esse título até o final. O Fortaleza, nesse momento, é o 4º colocado do campeonato, o que nos mostra que ele é uma surpresa, grata surpresa do campeonato, não pelo trabalho do Vojvoda, que nós sabemos que é um trabalho excelente, mas pela diferença de orçamento com esses 3 clubes que eu citei primeiro. O Botafogo venceu um jogo importantíssimo na semana passada contra o Palmeiras, que foi o primeiro confronto direto do campeonato. Nós teremos outro, no final do campeonato, que será na casa do Palmeiras, mas o Botafogo largou na frente. Ele tem uma vantagem hoje de 3 pontos sobre o Flamengo, que é o 2º colocado, está jogando um futebol ainda não convincente. Confesso a vocês particularmente que eu esperava mais do time treinado pelo Tite, achei que ele iria propor mais o jogo, e ainda mais pelo elenco recheado de craques que o Flamengo tem, mas dos males o menor. O Flamengo é vice-líder do campeonato e ainda está com um jogo a menos. Em terceiro colocado o Palmeiras, que perdeu o confronto direto para o Botafogo, mas que não se pode duvidar nunca da capacidade do Abel Ferreira, ainda mais agora que o clube nessa temporada, diferente da temporada passada, conseguiu se reforçar. A Leila Pereira aí abriu o cofre do clube e contratou Felipe Anderson e trouxe alguns nomes interessantes, além da joia da base, que é o Estevão, que parece estar aí com 10 anos de carreira, de tanto que o menino flutua em campo, joga bem demais. Pois bem, em 4º colocado, como eu disse, nós temos o Fortaleza, que, minha humilde opinião, me parece não ter gás para chegar até o final do campeonato brigando ali em cima. Acho que, devido à questão da quantidade de jogos, as competições que o Fortaleza já disputou esse ano, vai pesar um pouquinho. O orçamento também deve pesar para poder rodar o elenco. O Fortaleza acredito que não consiga manter. O Cruzeiro é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Vejo o Cruzeiro como uma surpresa, mas a gente precisa lembrar que o clube foi comprado pelo empresário Pedro Lourenço e que já aportou quase 200 milhões de reais em contratação. Trouxe o Wallace, trouxe o Matheus Henrique, trouxe o centroavante Caio Jorge. Então, fez grandes investimentos aí e me parece que antes dos investimentos chegarem, o clube já entendeu que iria brigar por uma coisa maior. E a grata surpresa para mim no caso do Cruzeiro é o Seabra, um treinador novato e que tem mostrado que ele é um cara extremamente ofensivo, extremamente agressivo, combina muito com o estilo de futebol do Cruzeiro. Em 6º lugar, o São Paulo do Zubeldia. Vejo o time do São Paulo um time bem treinado, tá? Mas que ainda não tem um elenco capaz de suportar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro com o mesmo nível e a mesma regularidade. São Paulo, a gente sabe, ele passa por problemas financeiros, já foi pior, há 1 ano, 2 anos atrás, mas o clube ainda tenta se reorganizar e voltar ali à briga dos grandes títulos do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil merecidamente no ano passado. Mas teve uma perda muito lamentável, a lesão do Alisson, que na minha opinião era o melhor jogador de São Paulo, que estava fazendo um papel muito importante no meio campo. O clube vai ter que suprir isso aí
e superar. Será para mim uma surpresa grande se o São Paulo chegar ali em quarto ou terceiro. Vejo isso com uma certa dificuldade, embora tenha um excelente treinador que tem se mostrado Zubeldia. Sétimo lugar, o Bahia, do Grupo City, treinado por Rogério Ceni, um cara que é um visionário do futebol. Eu vejo o Rogério Ceni com muito potencial para poder começar a despontar no Brasil de forma bem assim sólida no futebol brasileiro, mas eu vou cair naquela mesma conversa da questão do elenco. Embora o Bahia tenha feito aportes milionários, o Bahia ele não tem um elenco suficiente para poder suportar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, e me parece um time ainda imaturo, um time que perde pontos bestas assim no campeonato. Um exemplo foi o último jogo contra o Atlético Goianiense, assim, um jogo que o Bahia deveria ter matado o jogo, deveria ter feito os gols, não conseguiu fazer, e isso aí o Campeonato Brasileiro nós sabemos que ele não aceita desaforos. Oitavo lugar, Atlético Paranaense, que para mim até o momento é uma incógnita no campeonato, joga 2, 3 jogos bons e depois dá uma sequência de 2, 3 derrotas. Embora o Atlético Paranaense seja uma incógnita, eu acho o time bom, tá? Vamos ver agora na mão do Matias Varini, que foi assessor, auxiliar técnico do Pesolano e agora treina o Atlético Paranaense como uma aposta do Petraglia ali para poder ser o treinador do time. Eu vou soltar aqui, eu quero fazer a menção muito rapidamente sobre os 4 clubes que estão nesse momento na zona de rebaixamento. Não tem como eu falar dos 20 clubes, porque senão o vídeo fica interminável, né? Nesse momento, Grêmio, Vitória, Fluminense e Atlético Goianiense. De todos aqui, Atlético Goianiense é o lanterna da competição. Para poder se safar, vai ser questão milagrosa, tem que fazer campanha de campeão para não cair para a segunda divisão, para não retornar para a Série B. O Atlético Goianiense tem essa sequência, né, de ir para a Série A, cair no ano seguinte, ir para a Série A, cair no ano seguinte. O Fluminense é um caso sério. O Mano Menezes assumiu o clube, parece que são 3 jogos e nenhuma derrota até o momento. Um empate e 2 vitórias. Não, são um empate e 2 vitórias, mas precisa de mais do que isso. Por quê? Porque o Fluminense tem só 14 pontos. Isso é muito, muito, muito pouco para um turno de Campeonato Brasileiro. Ele tem que fazer campanha de campeão para não cair. Minha humilde opinião, eu acho que o Fluminense cai porque ele não vai conseguir manter essa regularidade que ele precisa até o final do campeonato. Ele precisa fazer 31, 32 pontos para não cair nos 19 jogos que faltam. Eu acho isso quase impossível essa campanha de campeão. E uma menção muito honrosa para o Vasco da Gama, que recuperou o futebol, saiu daquela zona da bagunça. O seu treinador, auxiliar técnico, que agora me falhou o nome aqui, mas que tem se tornado um treinador interino e que está fazendo um excelente trabalho. 8 minutos de vídeo, vamos trocar ideia, vamos conversar, essa é uma opinião apenas. E fala aí o que você pensa, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo